Olá, turma do quinto ano, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Juliana e vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa. Nós vamos falar sobre como funcionam as regras do jogo. Vamos falar sobre esse gênero textual? Você vai pegar o seu livro 2, lá na página 47. Quando a gente fala em regra de jogo, a gente pensa o quê? Num texto que vai me explicar como um jogo funciona, não é? Mas a escrita desse texto que está me explicando, que está me ensinando a jogar um jogo, tem um nome. Esse tipo de texto é um texto instrucional. Assim como a receita também é um texto instrucional. A palavra instrucional vem de instrução, que está me ensinando algo, está me instruindo a fazer algo. No caso do jogo, está me instruindo, ensinando a jogar. Vamos ler. Texto instrucional. O texto que vamos ler é chamado texto instrucional, representado pelas instruções do jogo Batalha Naval. Percebam o papel complementar que as ilustrações na produção dos sentidos do texto. Agora nós vamos abrir ao livro número 2, na página 47. Primeiro, a página inicial, a 46, a gente vê o quê? Duas crianças que estão jogando. Mas o que eles estão jogando aqui, vocês sabem? Reconhecem esse tabuleiro de jogo? Um tabuleiro de xadrez, exatamente. Você sabe jogar xadrez? Eu sei. Jogo de dama, jogos de tabuleiro assim, são jogos super legais. Inclusive, aproveita esse momento que você está em casa, chama um adulto ou outra criança que more com você, leiam as instruções caso você não saiba e joguem xadrez, joguem jogo da dama. Mas hoje vocês vão aprender um jogo muito legal que eu sugiro que vocês também brinquem aí. Batalha Naval. Opa, aqui não é de saltar. Vamos lá. Como funcionam as regras dos jogos? Neste capítulo, você vai ler e analisar textos que já conhecemos, as regras de jogos. Vai compreender a estrutura desses textos e analisar sua função. Estudará também as formas nominais dos verbos e algumas palavras que, apesar de muito semelhantes, têm significados diferentes. Conversa vai. Os jogos são utilizados por adultos e crianças. Em quais situações você costuma participar de jogos? Que jogos você conhece? Qual é o seu jogo preferido? Eu vou pedir que vocês peguem o caderno e coloquem as perguntas lá. Então, quais situações você costuma participar de jogos? Você costuma jogar? Em que momentos você joga? Em momentos de lazer, na escola, quando você está aprendendo alguma coisa nova, sua professora dá jogos para vocês. E que jogos que você já conhece? Faz uma lista aí dos jogos que você já conhece e qual que é o seu preferido. Desenha o seu jogo preferido. Vamos compartilhar os jogos que vocês já conhecem ou o seu jogo preferido para dar como sugestão. Mas vamos aqui pensar em jogos que você pode fazer neste momento que você está em casa, combinado? Você vê o jogo que pode jogar em casa, sem precisar sair, sem precisar que tenham muitas pessoas para brincar, para a gente trocar essas informações de jogos bacanas entre as crianças do Brasil. Vamos dar, compartilha aí na rede social o seu jogo preferido, qual que é? No @SaiDigital. Vamos fazer lá, hashtag Escola Digital. Hashtag LP de língua portuguesa, Sai Digital. Os jogos, hashtag jogos. E a professora aqui que pediu para vocês fazerem, que sou eu, professora Ju.
certo? Hashtag professora Ju. Vamos compartilhar e trocar ideias de jogos diferentes? Vamos ver aí que bacana? Então lá, conversa vem. Existem milhares, talvez milhões de jogos diferentes e a cada dia novas opções são criadas. Mesmo assim, alguns se tornam jogos clássicos e continuam sendo praticados há centenas de anos. Você conhece algum jogo bastante antigo que hoje possa ser jogado online? Eu conheço. Vocês conhecem o jogo Palavra Cruzada, que são com letrinhas? Esse jogo era um jogo com letrinhas de madeira. Nossa, a minha avó jogava isso, que ela me contou. E hoje existe o jogo Palavras Cruzadas que a gente pode jogar online. O próprio Batalha Naval, que nós vamos ver, é um jogo que nós podemos jogar online. Jogos de baralho. Existem várias opções de jogos. Dá uma pesquisada de jogos que podem ser online, mas que sejam antigos. Não vale os jogos atuais, hein? Vamos lá. Como jogar? Vamos ler as instruções de um jogo que existe há mais de 100 anos. Batalha Naval. Reparem lá, como disse no enunciado, no início deste capítulo, a função das ilustrações no decorrer da explicação do jogo. Reparem lá, a função da ilustração, como ela nos ajuda a compreender melhor. Então, este é um jogo clássico que seus irmãos mais velhos, pais e avós, devem ter jogado muito. Você pode jogar com eles ou com seus amigos para descobrir quem é o melhor estrategista. Então, olha lá, aqui na figura está dizendo quantas pessoas jogam? 2. Aproximadamente 15 minutos de jogada. Papel e lápis e capacidade de reflexão e estratégia é o que você vai precisar para jogar o Batalha Naval. Número 1, passo 1. Cada participante deve escrever em um papel quadriculado os números de 1 a 10 na linha lateral vertical e as letras de A J na linha horizontal superior. Este quadro com 100 divisões será o campo do jogo. Olha aqui a imagem, pessoal, ilustrando, ó, do número 1, acompanha aqui com o meu mouse, do número 1 ao 10 na vertical e da letra A até a letra J na horizontal, em cima, ok? As letras estão em cima. Com isso, você vai fazer um quadrado com 100 quadradinhos dentro, certo? Número 2. Em seguida, sem que o seu adversário o veja, marque a posição das suas embarcações, fazendo um X nos quadros que elas ocupam. O porta-aviões ocupa 4 casas. Os 2 submarinos, os 3 casas cada um. Então, ó, um porta-avião que ocupa 4 casas. O submarino são 2 e ocupa 3 casas cada submarino. Os 3 torpeiros, 2 casas cada um. Ao todo, a frota é composta de 6 embarcações. Olha lá a ilustração, tá? Número 3. As embarcações devem estar em posição vertical ou horizontal. Na diagonal é proibido. Distribua-as de maneira que achar que poderá desorientar seu adversário. Então, aqui está um exemplo, no quadrinho azul aqui, que é o tabuleiro do seu jogo. Um jogador como é que fez? Aí, o jogador fala lá, água. O jogador começa escolhendo uma casa e dizendo a letra e um número correspondente. Por exemplo, F8. Se o oponente não tiver nenhuma embarcação ali, deve dizer água.
e marcar o quadro com um círculo. Olha aqui a imagem. Olha lá, falou água e não tinha nenhuma embarcação. Então, vai fazer um círculo ali naquele, representando que ele já falou aquele local, mas não tem nada ali, tá? Vejam ali no meu mouse. Parte 4. O jogador começa escolhendo uma casa e dizendo... Opa, já falei isso, desculpa, gente. É o 5 aqui. Depois, é a vez do outro jogador, que deve atirar perguntando por outra posição. Se alguém acertar uma casa ocupado, o outro deve dizer atingido e marcar o local com um X vermelho. Quando o adversário acertar todos os quadros de alguma das embarcações oponente, este deve dizer afundado. Os jogadores devem registrar com exatidão tanto as posições em que acertaram uma embarcação quanto as que erraram. Assim, é possível melhorar cada vez mais a pontaria. Ganha quem afundar primeiro toda a frota inimiga. Olha aqui esse exemplo aqui ao lado, onde está o meu mouse, pessoal. Ó, as bolinhas aqui que representa que ele falou uma posição, mas não tinha nenhuma embarcação. Então, ficou a bolinha aqui no quadro. Quando ele falou uma posição e tinha embarcação, marcou um X, né? Lembra? Falou atingido. E aí, quando ele foi falando todas, falou o quê? Afundado. Significa que afundou uma das embarcações. Lembrando que cada jogador tem 6 embarcações. Cada jogador tem 6 embarcações. Ele afundou uma, aí depois tem que adivinhar onde estão as outras 5, ok? Vamos lá. Este jogo exige um bom senso de ordem para registrar exatamente os acertos e erros. Você também pode tentar ler o pensamento do adversário para descobrir como ele posicionou as embarcações. Então, olha lá, pessoal. Vou pedir para que vocês agora, como tarefa de casa, façam o tabuleiro do jogo, conforme você vai ler nas instruções. O tabuleiro do jogo Batalha Naval, certo? E aí você vai chamar alguém aí na sua casa para brincar com você. Tira uma foto desse momento aí bem bacana e compartilha lá com a gente nas redes sociais também. Você lendo o texto instrucional, regra do jogo e depois você jogando. Na próxima aula, nós vamos fazer uma interpretação desse texto instrucional que nós lemos. Combinado, turma? Muito obrigada pela sua atenção hoje. Nos vemos em breve na próxima aula. Se cuidem. Tchau!